Oi, como vocês estão? Gente, eu tô com tanta saudade de vocês. Vocês estão com saudade da Tia Má? Que bom que a gente tem essa forma da gente se encontrar, né? A gente se encontra toda semana pra gente fazer a nossa escola bíblica dominical. Vocês estão gostando? Eu tô gostando muito de gravar essas histórias pra vocês. Vocês estão gostando, crianças? Sim. Tá gostando, Raquel? Não. Não? Oh, oh! Entendi. Ela tá gostando também. É que ela comunica de formas meio avessas. Ela fala não, que é sim e sim, que é não. Então, gente, pra gente começar, hoje eu não vou esquecer, a gente começa fazendo o quê, Raquel? Orando! E oração tem a ver com a nossa história de hoje. Não é pra contar. Não é pra contar. Segura a mão. O que é isso? Não é pra contar. Quem disse que é Josué? Você tá ficando... Quem que é? Daniel, Então para, então eu vou já contar, gente. Daniel nas covas do leão. Daniel na cova dos leões. Não é nas covas, não. É numa cova só. Daniel na cova dos leões. Por que tem a ver oração com isso? Porque ele foi jogado lá na cova porque ele não poderia orar. Mas você acha que ele cumpriu? Lógico que não. Ele orava 3 vezes ao dia. Então vamos já preparando para a nossa história. E que a gente tem que gostar muito de manhã, de tarde, na hora do almoço e à noite. Pelo menos 3 vezes. Então nós temos que gostar muito de orar. Então a tia Mariana vai começar orando. Vocês todos fechem os olhinhos. Todo mundo fecha o olhinho e repete com a tia Má. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que estamos aqui nas nossas casas, mas aprendendo mais da tua palavra. Abençoe esse estudo e receba o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Eu não escutei o Miguel orando. Uai, o que aconteceu com o Miguel não orou? Era para eu repetir com a tia Mariana. Então a gente vai começar cantando aquela música que tem tempo que a gente não canta. Eu nem lembro se a gente já cantou em algum cultinho, que chama Cantando, Cantando, Cantando ao Meu Senhor. Vamos fazer os gestos? Eu sei que a gente fica triste, e a preguiça também. A gente fica triste de a gente não estar na nossa igreja, mas nós temos que lembrar que nós somos a igreja. A igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, eu sei que é bom estar todo mundo lá em comunhão. Também a tia Má sente falta. Mas não deixe de a tristeza tomar conta do seu coração. Então, como falou essa música, joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Então agora a gente vai cantar a do Josué. Não, eu pedi A do temporal.
Não. Qual que é? Não, a do temporal. Essa primeira foi do Miguel, não foi? Vamos lá! Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Passa o temporal. Passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. De novo. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Passa o temporal. Passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Raquel, qual que é que você quer? Pra variar, a Raquel quer a do peixe, Ao né? mesmo tempo, tema de água. É. Flor também. Também a da florzinha? Então a gente vai primeiro a do peixe, depois a da florzinha com um soldadinho, combinado, Raquel? Então vamos lá. Aí a gente pode fazer o novo, o leãozinho. Então a gente faz o leãozinho depois no final. Vamos lá. Deus criou os peixes para rio e mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidado, eles estão. Um é pequenino, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gordão. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidado, eles estão. Isso! E aí o Josué deu uma ideia que agora é a florzinha, depois o soldadinho, depois o leãozinho. A gente vai fazer sou um leãozinho de Jesus. Igual o leão que não atacou o Daniel na cova. Porque apareceu alguém lá na cova. Vamos. Eu sei que Vamos lá então começar com sou uma florzinha, depois soldadinho, depois o leãozinho de Jesus. Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Abra a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. a mamãe confundiu. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abro a boquinha para cantar, fecho os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Agora o leão. Sou um leãozinho de Jesus, sou um leãozinho de Jesus. Abro a boquinha para cantar, fecho os olhinhos para orar. Sou um leãozinho de Jesus, sim, de Jesus. Uau! E agora, para encerrar o momento do nosso louvor, a gente vai cantar Leia a Bíblia e faça Oração. oração se quiser crescer. Oi, que é isso? Coelhinho, eu tinha que fazer Você coelhinho. quer? Não, agora acabou. Agora a gente vai cantar Leia a Bíblia e faça oração, combinado? Então vamos lá. Todo mundo faz de conta que tá com a sua Bíblia na mão. Gente, essas duas coisas são muito importantes na nossa vida. Na nossa vida. Ó, Bíblia com vida, né? Na nossa vida.
primeiramente, a gente tem que crescer espiritualmente. E para que eu cresça espiritualmente, é muito importante você ler a Bíblia. É muito importante você orar. Você tem lido a Bíblia e orado na sua casa? Sim. Sim, aqui em casa a gente tem lido a Bíblia e orado. Você sabe um desafio que a gente está fazendo com os meninos todo dia? Todo dia tem que escrever um versículo. Todo dia eles estão com um caderninho de escrever versículos. Todo dia eu leio esses versículos na hora do almoço, antes da gente almoçar, e a gente ora. E aí também tem outros momentos de oração. Então é muito importante a gente ler a Bíblia. Combinado, criançada? Diga. Pergunta dessa música, tá falando pra crescer fisicamente ou espiritualmente? Espiritualmente. Mas também, pode ser também no meu físico. Sabe por quê? Lembra aquele negócio de honrar pai e mãe para que se prolongue seu dia sobre a terra? Você acha que quem não lê a Bíblia sabe sobre isso? Você já viu o menino desobediente? Você já viu o menino que dá birra? Você já viu o menino fazendo feiura? Eu tenho certeza que ele não leu esse versículo. Então, quando a gente lê a Bíblia, faz oração, conhece da palavra de Deus, a gente vai crescer tanto fisicamente, vai viver muito, e também vai crescer especialmente e espiritualmente. Sim, agora vocês vão orar, é a hora da oração. O Miguel vai orar hoje, tá bom? Então, ó, todo mundo em silêncio. Você pode pausar o vídeo aí na sua casa e ora. Que os meninos oram, na hora que terminar, vocês pausam. Aí quando eu terminar, você pausa e ora você, depois você continua o vídeo. Isso, que aí a gente já tá fazendo um dos passos pra gente crescer, né? Então vamos lá, todo mundo, ó. Vamos cantar uma outra música? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinho vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinho vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. Então, ó, lembrei dessa música, que aí a gente faz a outra coisa. A gente ora, estuda a Bíblia, um monte de coisas. Então, criançada, vem cá, Raquel, vamos orar? Deixa aí. Vem cá, vamos falar Papai do Céu? Não, é a Alô, é porque ela quis pegar o telefone, gente. É por isso que ela tava na mão o telefone pra fazer a Alô. A gente não vai ligar agora, não. Não é o Papai do Céu. Escute, é a oração. É a nossa ligação pra ele, é a oração. Vem cá, neném. Você fala com o Papai do Céu no telefone com a oração. Vem na mamãe. Tá bom. Então, alô. Então, todo mundo em silêncio. Pode orar. Pode orar, Miguel. Senhor, Deus, saúde. Senhor, reconheço para todo mundo, cuide de onde estão, cuide de todo mundo, Jesus, amém. Amém. Senhor Deus eterno, Pai, te damos graças por esse dia, pela nossa vida, pela nossa saúde. Senhor, obrigado por tudo, livre para cá com o Senhor. Obrigado por nós termos a oportunidade de aprender dessa palavra. Senhor, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, agora a gente vai pro momento da história! Olha aqui quem apareceu, gente! Não é? Isso aqui é um leão. Mas qual que é o nome dele? Não é? Lá não fala o nome dos leões. E não era só um, eram vários leões. Por isso que é na cova dos leões, porque senão seria na cova do leão. Não era só um, eram muitos. Gente, eu morro de medo de leão. O dia que eu vi um leão no zoológico rugindo lá, me deu medo, sabia, gente? Então, olha aqui, ó, o leão é um dos personagens da nossa história. Mas o personagem principal não é o leão. Deixa o leão aqui, quietinho. Qual? Uai, é Daniel. É Daniel o personagem principal da nossa história. E eu gostaria, primeiro, que a gente pensasse algumas coisinhas. Raquel, você pode ficar com o leão agora, ó. Segura o leão aqui, Raquel. Põe ela no cantinho aí. Cuida do leão, Raquel.
Não pode machucar. Chega pra cá, gente, pra Raquel aparecer na filmagem. Junto com o papai. Gente, antes da gente começar, hoje eu vou utilizar de um recurso audiovisual que está disponível para todos vocês de forma gratuita. Ele é um aplicativo muito legal, gente. Sabe por quê? Eu vou fechar aqui para mostrar para vocês como que você acha. Mostra lá, tio Daniel. Gente, Raquel, é a Bíblia Crianças. É um aplicativo gratuito. Você pode instalar no tablet, no celular. Aqui em casa tem vários lugares. E você sabe uma outra coisa muito legal? Tem várias línguas. Você pode estudar português, pode estudar inglês. Porque aí você estuda a Bíblia com esse aplicativo. Gente, é muito, muito legal. Então a gente vai utilizar o aplicativo para eu ir mostrando as figuras para vocês do nosso personagem. Qual que é a história mesmo? Daniel na cova dos leões. Então, aí a gente vai procurar aqui, a gente tem um monte de história. Quanto mais você vai lendo, mais história vai liberando, você vai fazendo um monte de coisa. Você vai fazendo pontinhos. Vai fazendo pontinhos, é muito legal, não é, criançada? Aqui em casa os meninos brincam. Então aproveita e instala aí para vocês brincarem e aprender sobre a palavra de Deus também nos aplicativos. Então vamos lá. Daniel na cova dos leões. Eu preciso primeiro... Vamos lá, tio Daniel, me ajuda. Não, é que o tio Daniel vai pondo lá, ó. O povo de Deus, o povo de Israel, foi levado cativo para um outro povo chamado Babilônia. Babilônia fez o povo de Deus de Israel ser escravo ali. E Daniel foi quando era jovem. Você vai ver isso lá no capítulo 1 de Daniel. Daniel foi um dos que foi levados para a Babilônia. Quem era o rei na época era Nabucodonosor. Então, Daniel foi levado como um dos jovens ali para aquela terra. Uma terra muito estranha, que adorava uns deuses muito estranhos. Então a gente conhece um pouquinho da história de Daniel. E Daniel, gente, ele sempre se manteve firme e fiel. Então em Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, leia isso. Porque não é o que está falando da história de Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões está no capítulo 6. Mas é importante a gente saber isso. Que Daniel, então, ele foi um dos povos judeus lá. Um dos judeus que foi levado para a Babilônia. E aí, Daniel, gente, ele se destacou. Ele se tornou uma pessoa muito importante lá na Babilônia. E aí a gente vê esses relatos que ele foi se tornando importante no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, porque inclusive ele interpreta sonhos do Nabucodonosor e ele foi ficando importante ali. Mostra aqui Daniel se tornando importante lá no meio daquele povo. E aí, gente, sabe o que é importante a gente saber? Que, infelizmente, muitas vezes nem todo mundo quer o nosso bem. E tem um pecado, gente, que é muito triste e que é muito comum as crianças terem. Sabe o que é? Inveja. Inveja. Teve pessoas lá da Babilônia que ficaram com invejas de Daniel. Porque como que o judeu era uma pessoa importante? Como que o judeu era uma pessoa que as pessoas estavam respeitando? E eu que sou aqui da Babilônia, eu sou um babilono, e as pessoas não me respeitam igual Daniel? E eles arrumaram uma forma de pegar Daniel. Isso aí, gente, já passou muitos e muitos anos. Por quê? Daniel já estava idoso. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele não orava trancadinho no quarto, não, você sabia? Ele ia lá para a varanda do quarto dele e orava na janela. Ele não ficava escondido. Ele orava para que todo mundo visse. Você tem vergonha de Jesus? Você tem vergonha de orar em público? Nós não temos que ter vergonha. Nós temos que aprender a falar de Jesus para todos, inclusive com as nossas orações. Então, Daniel, ele não tinha vergonha. E
o povo que tinha inveja dele arrumou um jeito. Conversou, foi com o rei Dario. Nabucodonosor já tinha morrido. E ele conversou com o rei Dario para mudar a lei daquele país. Mudou a lei da Babilônia, sabia, Miguel? Qual? Sabe o que eles fizeram? Proibiu as pessoas de orar aos deuses, a Deus. Tinha que ou aos deuses, porque também o povo da Babilônia fazia pedidos a vários deuses. Proibiu todo mundo. Todos os pedidos e orações deviam ser feitos somente ao rei Dario. Isso aqui está em Daniel 6. Eles mudam a lei do país para que ele não fosse permitido fazer... Babilônia. Ainda existe? Ainda existe? Não, com esse nome não. Já virou um outro país. O que era hoje onde era Babilônia? Ixi, nós vamos ter que consultar os universitários. Não sei, vou ter que dar uma olhadinha. O que é que hoje é no local onde era a Babilônia. Vamos lá. Daqui a pouco a gente tenta responder, combinado? O que acontece? Mudam a lei. Davi não vai poder... Davi. Olha, você foi misturar minha cabeça. Daniel. Oxi. Porque é Davi, Daniel, um monte... Meu celular tá ali, ó. Dario. Tá. Josué. Dario, ele tá... Então, fez essa lei. Se tornou lei no país. Ninguém mais podia orar e pedir nada fora. E aí, sabe o que acontece? O quê? Daniel parou de orar? Daniel não parou de orar. Mas Dario gostava de Daniel. E de repente, ele descobre que aquela lei foi um motivo para prender Daniel, para jogar ele na cova dos leões. E Dario ficou muito, muito, muito triste. E ele não podia mudar a lei dele, podia? Se ele mudasse a lei, gente, por causa disso, ele ia se desmoralizar. Ele ia pensar assim, nossa, então agora é fácil mudar a lei. E aí, sabe o que aconteceu? Eles tiveram que jogar Daniel na cova dos leões. E não era só um leão, não. Eram vários. Pega meu amigo leão ali, ó. Eram vários leões. Olha que eram vários leões. Nós temos leões de todos os jeitos lá. E Daniel caiu ali na cova dos leões. O que você acha que aconteceu? Daniel chorou. Você acha que aconteceu alguma coisa? Você acha que Daniel teve algum arranhão? Não teve nenhum arranhão. Você sabe por que aconteceu? Ele diz assim, ó. O quê? Que, já eu tô lendo pra você, ó. Daniel 6, do versículo 16 ao 18. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. E aí foi então trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. Para quê? Para que não saísse nem o Daniel, nem os leões e pum, fechou a cova. E Dario, o rei, selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada... Como assim? Bateu, selar é quando você bate como se fosse algo importante. Quando eu vou mandar uma carta no Correios, ele não coloca um selo? Antigamente a assinatura dele, ele tinha fazia tipo uma massinha assim, aí colocava, ele vinha com a marca dele e apertava. Porque o anel deles Aí ninguém podia quebrar. tinha uma marca. Então provavelmente seria um D de Dario, um Dario escrito, e ele bateu lá na pedra e fechou a cova dos leões. Então o rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. Antigamente, gente, quando o rei estava alegre, ele queria música. E aqui fala que o rei Dario ficou triste, ele ficou preocupado com Daniel. Ele falou, eu vou ficar, nem vou comer e nem quero escutar música, eu vou ficar aqui no meu quarto. E o sono fugiu dele. Sabe o que é o sono fugir dele?
você não dormir nem um pouquinho à noite, a tal da insônia. O sono foi embora dele. E aí, no outro dia cedo, olha aí, ó. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ele voltou lá correndo. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com uma voz triste. Daniel! Tipo, ele deve ter pensado, morreu, né? O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu. Imagina a alegria você escutar lá de dentro da cova que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões e não permitiu que nenhum leão nem mordesse, nem arranhasse a Daniel. Então, para que não fizessem mal algum, não encostaram em Daniel, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. E aí, tiram Daniel ali da cova dos leões, e aí, sabe o que acontece com os homens que ficaram com inveja e fizeram essa maldade contra Daniel? Foram pra cova e morreram. Então, o rei Dario mandou jogar na cova dos leões os seus filhos e as mulheres. A família deles todos. Porque eles fizeram essa maldade para com Daniel. Eles fizeram que Dario fizesse uma lei pensando que seria boa. Mas, na verdade, era uma lei maldosa. Porque qual é o problema de Daniel orar para Deus? Você acha que ia ter alguma maldade, algum problema? Ainda mais que Dario sabia e conhecia que aquele Deus a quem Daniel servia era um Deus vivo. Olha do jeito que ele falou, Daniel, servo do Deus vivo. E olha, gente, que linda essa história. Apesar da gente ver que lá no final que as pessoas que fizeram maldades morreram, a gente vê que a justiça de Deus, ela está presente. E não é só lá no céu não, gente. E nem no inferno. A justiça de Deus pode acontecer aqui na terra. Então temos que ter muito cuidado com as maldades que a gente faz para as pessoas. Porque aquela maldade pode voltar contra você. Você já viu aquele ditado que fala, o seu mal pode voltar contra você mesmo? Ou o feitiço foi contra o feiticeiro. O feitiço contra o feiticeiro. Foi contra. E aí aconteceu isso. Gente, morreu todos os homens que tinham feito mudar a lei, a família deles, todinha, as mulheres e os filhos. Mas o filho tinha alguma coisa a ver com isso? Naquela época, a família ela pagava tudo. Porque se eu sou o homem, a pessoa é o homem da casa, e ele fez uma maldade, morria todo mundo. Para que não ficasse ninguém da descendência daquela pessoa. Para que não permanecesse a maldade. Porque naquela época eles acreditavam que a pena tinha que ser para toda a família, para que não permanecesse a maldade. E aqui... Coitados dos filhos e das esposas. Elas não tinham nada a ver com isso. Mas, quem que era o chefe da casa? O esposo. O esposo. Se o esposo fez essa maldade, todo mundo vai pagar a pena. E aí nisso a gente vê o poder da oração, o poder do nosso Deus vivo, que o nosso Deus é o mesmo daquele Deus de Daniel, gente. O Deus que livrou a Daniel da cova dos leões é o nosso Deus que vai nos livrar de muitas coisas ruins da nossa vida. E algumas vezes a gente fica preocupado com a maldade das pessoas contra nós. Gente, Deus sabe todas as coisas e Deus conhece. Ele pode nos livrar dessa maldade e ainda fazer que coisas ruins aconteçam com essas pessoas. Então, gente, a gente não deve desejar o mal para ninguém. Vocês estão vendo aí o que aconteceu com quem desejou o mal? Então, nós temos que aprender que nós não temos que ter vergonha de orar. E o povo da Babilônia viu quem era o Deus verdadeiro. Porque você já pensou fechar a boca de leões? E não permitir que o leão nem fizesse uma unhada? Uma unhada no Daniel? A gente não encostou. Eu acho que quando o rei chegou lá, o Daniel tava fazendo carinho no leão. Não, ele não chegou a esse ponto, né? Eu acredito que ele dormiu lá no canto dele. Eu acho que ele também não ficou fazendo carinho. Eu acho que ele ficou lá quieto, né? E os leões no canto deles. Aqui não fala. Como eu já disse, a sua curiosidade, ó, puf, é uma cabeça... A gente não tem que aumentar as coisas. Aqui não fala nada sobre isso. Só fala que Deus livrou, não fala que ele fez carinho. Então a gente pensa que cada um ficou no seu canto, certo? E aqui nessa história,
a gente aprende então sobre a oração. Gente, a gente tem que orar muito nesses dias. São dias difíceis esse momento que nós estamos passando. Nós estamos sentindo muita falta de irmos à igreja. Eu estou sentindo, eu acho que vocês também. Mas nós não temos que lembrar que Deus está conosco, que Deus está no controle de todas as coisas. E uma coisa, gente, que eu desafio todos nós temos que orar pelos nossos líderes. Porque são os líderes que fazem as nossas leis. Nós estamos assim em isolamento por causa das leis. Então que Deus dê sabedoria aos líderes. Deus mostre para eles se pode voltar, se não pode voltar. Qual é o contexto da doença. Nós temos que orar pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade e por todos os líderes. Presidente da República, governador, prefeito. Gente, eu desafio vocês a essa semana. Crianças, vamos orar pelos nossos líderes. Ore pelo presidente da República. O presidente da República é o Jair Bolsonaro, se você não lembra o nome. O nosso governador é o Ronaldo Caiado. Lembre de orar pelo Ronaldo Caiado. E o nosso prefeito aqui na cidade de Anápolis é o Roberto Naves. Aqui em Anápolis. Eu sei que aqui em outras tem pessoas que assistem esse vídeo em vários lugares. Dá uma pesquisadinha em quem que é o seu prefeito. Em Goiânia é o Iris Rezende. Em Brasília, que eu sei que tem gente lá, eu mando um beijo para Ana Liz e para Ana Elisa aí de Brasília, que são minhas primas. Vocês estão assistindo todo domingo. Aí não tem prefeito, tá? O governador, ele faz o papel de prefeito, sabia? Lá não tem prefeito, porque lá é o Distrito Federal. Então, você tem que orar pelo seu presidente e pelo seu governador. E eu peço... Nós temos que... quem está em Brasília. Nós temos que orar pelo presidente, pelo governador e pelo nosso prefeito. E quem for de outro estado que está assistindo, pesquisa aí. Isso, pesquisa aí, que se for de outro lugar. Gente, é um desafio que eu dou. E pra gente lembrar que houve uma consulta aqui, rápida. Você sabe onde que é a Babilônia hoje? Qual que é? Olha, ele olhou o papel aqui, né? O papel que mostrou pra mim a cola de onde é a Babilônia, gente. É o país do Iraque. A Babilônia hoje, lá é o Iraque, que nós conhecemos e vimos muito nos noticiários, que é um lugar que tem muitos problemas, né? E aí a gente sabe, então, que hoje a Babilônia é o Iraque. Que Deus, então, esteja abençoando a cada um de nós, que nós possamos... A gente vai fazer a oração final? Vamos fazer a oração final. Que nós possamos ter essa noção de quão importante é nós orarmos. Orar desde criança, gente. O hábito da oração é muito importante. E igual a Daniel, a gente não pode orar só uma vez, não, gente. Quantas vezes que Daniel orava? 3 vezes, pelo menos. Gente, em tempo de isolamento social dá pra gente orar muito. 4, 5, 6, dá pra gente orar muito. Vamos ter esse hábito de oração. A oração faz muito bem ao nosso coração, faz muito bem à nossa vida enquanto cristãos. Então, ore e leia a Bíblia como a gente cantou, se a gente quiser crescer. A tia Mariana vai orar e vou mostrar a tarefinha para vocês, combinado? Então, todo mundo fecha os olhinhos para que a gente possa orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, pela vida, pela saúde, porque a tua palavra fala conosco. O Senhor nos mostra o quão importante é nós orarmos. Nós temos esse livre acesso ao Senhor através da oração. Que o Senhor possa estar nos abençoando, cuidando de cada um de nós. Cuida de cada família, Senhor, que está escutando essa pregação, essa palavra do Senhor. E que o Senhor cuide de cada um de nós e nos livre, Senhor, de todo mal. Senhor Deus, neste momento eu oro pelo nosso país, pelo nosso estado de Goiás e pela nossa cidade de Anápolis. Que o Senhor esteja abençoando a cada um dos nossos líderes. Abençoe o nosso presidente da República, o Jair Bolsonaro. Abençoe o nosso governador, o Ronaldo Caiado, e abençoe o nosso prefeito, Senhor, o Roberto Naves. Que o Senhor esteja dando para esses nossos líderes sabedoria, temor e tremor diante do Senhor. E que possamos ter dias melhores. E em nome do teu Filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Então, criançada, vou mostrar a nossa atividade. Cadê o outro pratinho? Gente, o pratinho ele já sofreu um... Não estraga pela Raquel. A Raquel pegou o meu pratinho. Gente, isso aqui foi o meu leão. Você pega um pratinho, você pode fazer ou do pratinho ou do papel. Papel, tio Daniel. E eu pintei. Aí ele ficou bravo porque eu não pintei tão bem. Mas tá bom, né? Tio Daniel desenhou. Você pode riscar. Você pega o prato da sua mãe, um prato de sobremesa, vira ele ao contrário para você riscar bem redondinho.
Desenha o rosto do seu leão. E aqui a gente fez um outro leão com um pratinho. O Daniel tá rindo do meu leão. E agora já virou um leão todo rabiscado pela Raquel. É um pratinho, aqueles de papelão, que a gente faz o nosso leão. Então, a nossa atividade hoje, você pode escolher fazer, se você tiver pratinho, fazendo pratinho, ou mesmo se você não quiser fazer no papel, você escolhe fazer o seu leão. Então, Se quiser pode fazer no pratinho, se quiser pode fazer no papel. e se você quiser fazer também os dois, o nosso objetivo hoje é desenhar um leão bem legal. Lembrando que não era só um leão, eram muitos leões que estavam lá com o Daniel na cor. Então, gente, eu me despeço de vocês com a imagem dos nossos leões.